Olá, meus amados, muito boa noite. Hoje são agosto, dia 8. Inacreditável como o tempo está passando, né? Passando muito, muito rápido mesmo. E aqui a novidade aqui de profecia é essa Delta está aumentando cada vez mais e aí vamos ver o que vai dar isso aí. No trabalho, por exemplo, eles já era para voltar semana que vem, eles pediram umas 4 semanas para voltar porque as coisas realmente tá espalhando muito rápido aí esse Covid. Um forte abraço a todos vocês, meu nome é João, para os novos. Eu estou aqui no seriado, então, o seriado Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí por que nós devemos segui-lo? Né? Então eu estou fazendo esse seriado rapidinho aqui, como você vê, nós fizemos vídeos como Por que Jesus? Ele juntou um grupo de pessoas para ele. Ele está conosco, está na live, e aqui ele fala dos ossos secos, que ele tem poder de ressuscitar quem ele quer, a hora que ele quer. Quem ama, quem Jesus ama, você vê aqui, ele ama todo mundo, né? E por último, nós vemos aqui a autoridade da Bíblia. Eu deixei a autoridade da Bíblia como se na última, para que antes de a gente chegar e começar a falar alguma coisa da Bíblia, que você possa ter a certeza de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele desceu do trono dele e ele se entregou. Ele era o Cordeiro de Deus vivo, se entregou nessa terra, derramou seu sangue para todos aqueles que for a ele em arrependimento receberão a vida eterna. Esse é o sangue de Jesus. Então, a gente não existe nessa terra toda ninguém que clama o que Jesus clama. E eu já até estudei religião, por isso que eu não estou vendo nada, o box não está aqui. Agora eu enxergo. Nenhum dos profetas de outras religiões clamam o que Jesus, eu ia falar nosso Senhor Jesus, ele é o seu Senhor também, mas se você está ainda aprendendo quem ele é, ele criou você, mas nenhum profeta clama o que ele clama. Ele fala que ele é o Filho, o único Filho do Deus vivo. Ele fala que ele desceu aqui na terra, derramou seu sangue para todo o ser humano, nesse plano que ele tem criado para a humanidade. Ou seja, ele tem esse plano, tem o começo e tem o fim desse plano que ele tem para a humanidade. E é muito, muito interessante. De repente, eu vou falar até sobre esse plano da humanidade. Tem realmente um começo e tem um fim. E nós estamos aí chegando ao fim desse plano. 7.000 anos. Então, esse Jesus, gente, ele está agora clamando, ele está gritando para que todos escutem o que ele tem a falar. E uma das coisas que ele está falando é que ele é o seu Deus e que ele ama você completamente. Completamente ele te ama. E o que ele continua falando aqui é que está chegando o momento, é claro que ele vai levar aqueles que amam ele, aqueles que aceitaram ele, para o céu onde ele mora. É lá onde a vida continua por toda a eternidade. Muita coisa está para desenrolar e acontecer, e tudo que foi escrito na Bíblia, nos profetas de antigamente, está prestes a acontecer. Nós já vemos aqui que tudo que está escrito aqui na Bíblia, não interessa qual página que você vira, tá? As escrituras são inquebráveis. João, como assim inquebráveis? É isso, exatamente isso que eu falei. Elas não podem ser quebradas pelo poder de Deus, isso não acontece. Elas são imutáveis, elas não podem também ser mudadas. Então, por a Bíblia aqui, a Bíblia então é a fonte de energia, a fonte de conhecimento, a fonte de entendimento que leva você ao seu Deus, né? Eu gostaria de encorajar você nesse caminho que você está com o Senhor a comprar aí algumas Bíblias. Eu até ia falar aqui, há várias, aqueles que querem conhecer melhor sobre a Bíblia, há várias, deixa eu ver se eu acho aqui, versões diferentes, aqui está. Isso aqui só no que eu tenho aqui no português, tá, gente? Então, essa Almeida revisada, atualizada, tem a nova versão transformadora, e tem essas versões tudo.
A que eu mais uso é essa aqui. Já ouvi dessa aqui, ela fala muito, muito bem comigo. Então, cada uma dessas, o português conversa de uma forma diferente. No inglês, eu uso o King James, né? O King James, que já através de vários estudos foi provado mais perto dos escritos originais do hebraico, aramaico e etc, né? Então, mais qualquer Bíblia para você seria bem. Essa aqui eu vou dizer que a nova versão internacional é mais na linguagem de hoje, né? Mas aí você pode saber, qualquer pessoa pode falar isso. Eu gostaria de encorajar você a comprar talvez até uma ou duas Bíblias para você, né? E para os seus familiares. Deixa guardadinho aí. Não precisa comprar 30, mas aí está então a autoridade da Bíblia. E nós vamos começar a tocar um pouco nessa autoridade da Bíblia. Como eu falei antes, eu queria conversar com você para mostrar para você, antes de eu chegar a mostrar as próprias palavras de Deus que está escrito aqui na Bíblia, que Deus é Jesus, Jesus é Deus, por intermédio de lógica, simplesmente por lógica. Porque ninguém clamou o que ele clama. Ele clama que ele é o Filho, como eu te falei, o Filho do Deus vivo. Ele ressuscita a gente dos mortos. Ele faz simplesmente o que ele quiser com esse poder dele. E ele falou que através dos meus milagres que você vê que o Pai tinha dado essa autoridade para ele. E hoje ele está dando essa autoridade para outros, que eu vou falar mais tarde, que são conhecidos como os remanescentes, os últimos dele aqui fazer uma obra de colheita. Isso é para outra conversa. Então, o que o nosso Senhor Jesus faz, essas coisas tudo que ele faz? Bom, o nosso Senhor Jesus, ele está junto com o Pai, o Abba Pai, e ele tem o Espírito dele. O Espírito dele que tem sua maneira de pensar, sua maneira de agir, mas os três são um, eles pensam a mesma coisa, eles agem do mesmo jeito. E você vê como é que fala no Brasil? Cara de um, focinho do outro? Eu espero que o senhor saiba que está rindo aí, né? Tá rindo aí de mim, né? Mas a realidade é isso mesmo, tá, gente? É os três num só, eles pensam do mesmo jeito. E é por isso que uma vez o Senhor Jesus falou que vocês não acreditam em mim, vocês não seguem o que eu falo, vocês não andam comigo. Como vocês podem esperar que meu Espírito esteja com você? Olha só. Muito, muito interessante isso, né? O Espírito do Senhor estão sobre aqueles que amam e seguem Ele, querem aprender sobre Ele. Então, entrando na Bíblia, a Bíblia tem realmente, tá, gente? Para os novos, a Bíblia tem vários livros aqui, tá? Existem vários livros aqui. E eu vou tocar num desses livros, que chama o livro de Romanos capítulo 8. Olha só interessante o que está escrito aqui, gente. Fala aqui, Romanos 8, versículo 9, fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui está, muita gente fala, nossa, será que eu tenho o Espírito de Deus? Aqui continuando, ele fala, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é muito, muito importante, tá, gente? Muito, muito importante, porque você não tendo Cristo, você não acreditando em Cristo, você não tem o Espírito dele. Você pode ler as palavras dele o tanto que você quiser, as palavras deles não têm poder, porque o Espírito não está lá. E aqui, interessante que ainda, nós podemos ver aqui mais para baixo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, isso aqui é coisa séria, viu, gente? Isso aqui é coisa séria. Ou seja, você não tem o Espírito de Deus, não é bom para você, não. Novamente, versículo 16, fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só. Então, é só isso que eu queria falar isso aqui, nesse assunto, para os novos aí, que é muito, muito importante o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, tudo está fechado espiritualmente para você. O Espírito do Senhor, ele é o início e ele é o final de todos os canais, de todo o entendimento e de toda a sabedoria que leva ao Senhor. Ele é o começo e o fim de todos os canais que levam ao Senhor. Tá? E você não acreditando que Jesus é Deus, tá aí a razão que eu queria falar mais sobre isso antes de tocar na Bíblia.
você não acreditando que Jesus é Deus, o Espírito não está em você. E aí você vai cair aqui de estar falando as Escrituras, você não vai ser nem considerado filho de Deus. Isso, por isso só, né, gente? Por isso só quando você fala, eu sou filho de Deus, olha só que responsabilidade, olha só que glória, né? Você chegar e falar filho de Deus. E ainda leva mais coisa quando o próprio Deus fala, vocês são meus filhos. Então, o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo é ele que vai abrir, o seu entendimento para ler as Escrituras, é ele que vai te direcionar nas Escrituras, é ele que vai te alimentar, te edificar, ele vai fazer tudo por você e nas suas próprias orações ele leva você, ele leva as orações no céu, tá? É o Espírito de Deus, é assim mesmo, tá, gente? É essa a importância desse mesmo. Né? Essa é a importância. E a coisa número é você tem que saber que Jesus é seu Deus, que ele te criou, e você quer saber mais sobre ele. Aí sim, você recebe o Espírito do Senhor. É claro, não vamos falar de batismo, essas coisas todas não. Isso já faz mais oficialmente. Mas o nosso Deus, ele sabe de todo o coração que anda nessa terra. Presta bastante atenção, por favor, nisso. Ele conhece todo o coração e a intenção do coração de todas as pessoas nesse exato momento andando nessa terra, através do Espírito dele. E o Espírito dele, quando o seu coração é voltado a Deus, ele detecta essas coisas e leva você a Deus. Tá? Aí está o grande poder de Deus. Fique então na paz de Deus, na paz do Espírito Santo dele. É o Espírito Santo dele, é o Espírito que ele dá para todos aqueles que querem obedecer ao Senhor, seguir o Senhor. Já vimos aqui até agora que o nosso Senhor, nosso Senhor Jesus, o único Filho do Deus vivo, ele é Deus, ele desceu nessa terra e ele morreu e ele sacrificou ele mesmo por todos nós. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Um forte abraço a todos vocês, então. Que o Espírito do Senhor esteja com todos nós, nos guiando, nos direcionando, nos mostrando a conhecer e a descer em intimidade com o nosso Deus, a cada vez conhecer Ele cada vez mais. É absolutamente impossível você conhecer seu Deus sem o Espírito dele. É impossível. Daí a razão, então, vamos amar o nosso Deus, confiar no nosso Deus e Ele vai, com certeza, deixar aí, o Espírito dele vai trabalhar com você em todo esse relacionamento, em toda essa intimidade com o seu Deus. A gente fica por aqui e nesse seriado, então, esse título seria, então, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau.